Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos conectar os ensinamentos de Jesus com os estudos científicos do mundo moderno. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre juventude, infância, educação e trabalho, tá bom? E para nós iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de podermos mais uma vez aprender e estudarmos juntos com os ensinamentos do Mestre Jesus. Que possamos, Senhor, fazer a nossa parte, o nosso esforço consciente e que cada dia consigamos angariar mais luz e espalhá-la aonde formos, que assim seja. Muito bem, para nós iniciarmos a reflexão de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte, Mateus capítulo 18, versículo 10. Vedes, não desprezeis nenhum desses pequeninos. Crianças. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a um lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Que assim seja. Eita! Todos aqueles que são educadores, seja de filhos, seja de sobrinhos, afilhados, crianças e adolescentes como um todo, e aqueles que pretendem ser. Esta mensagem é para todos nós. O que Jesus nos fala quando nos inspira a acolhermos os pequeninos e nos diz que não só de pão vive o homem. Ele nos diz claramente, de acordo com essa belíssima reflexão de Emmanuel, que nós precisamos dar o alimento moral a essa infância e juventude. Todas essas pessoas, elas podem se formar ou se deformar dependendo da inspiração que ela vê e recebe durante os processos. Interessante que eu estava lendo há pouco sobre como a internet, jogos, redes sociais e tecnologia pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente a juventude, né? E como é uma responsabilidade, apesar da dificuldade gigantesca dos pais estabelecer quando iniciar esse acesso para as crianças e o tempo, qual o período que esse acesso pode e deve ocorrer por dia, porque senão ele vai se retirar de todas as demais obrigações e necessidades de crescimento na sociedade. Olha que responsabilidade neste mundo moderno. E quão difícil isso é, porque nem nós temos essa disciplina ainda, normalmente. Então, o que Emmanuel vem nos falar? Que quando nós não assumimos essa responsabilidade, essa pessoa que às vezes tem muito material, muito dinheiro, muito recurso, e cresce sem instrução moral, vai se tornar um delinquente, às vezes de espírito, mesmo que a justiça terrena não consiga pegar ou condenar.
E às vezes essa pessoa se torna um político, um administrador, um dono de empresas ou qualquer pessoa com muita posição e recurso e acaba martirizando por quase século uma sociedade por não ter tido uma base de formação moral quando pequenos. Olha o tamanho da responsabilidade. Toda uma sociedade sofrendo pela falta de instrução que os educadores não conseguiram dar na infância e adolescência. Portanto, isso é um chamado para que a gente saiba que temos essa responsabilidade e que a sociedade vai ser moldada com base nisso. Ah, mas eu não tive isso, ou você não teve isso. Ah, o meu pai e minha mãe também erraram, o seu pai e a sua mãe também erraram. Ok, hoje nós temos muito mais informação e capacidade de buscar auxílio do que havia em gerações passadas. Eles fizeram o que foi possível ou o que deram conta na época. A questão é, o que nós estamos fazendo? O erro de outro não justifica a repetição de nenhum erro. Portanto, a responsabilidade de formar as novas gerações é nossa, que estamos aqui, neste momento, neste instante, com crianças, jovens e adolescentes. Tá bom? E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neo Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 49, o Divino Servidor. Quando Jesus nasceu, uma estrela mais brilhante que as outras luzia a pleno céu, indicando a manjedoura. A princípio, pouca gente lhe conhecia a sublime missão. Em verdade, porém, assumindo a forma de uma criança, vinha ele, da parte de Deus, nosso Pai Celestial, a fim de santificar os homens e iluminar os caminhos do mundo. O Supremo Senhor, que nulo enviou, é o dono de todas as coisas. Milhões de mundos estão governados por suas mãos. Seu poder tudo abrange, desde o sol distante até o verme que se arrasta sobre nossos pés. E Jesus, emissário dele na terra, modificou o mundo inteiro. Ensinando e amando, aproximou as criaturas entre si, espalhou as sementes da compaixão fraternal, dando ensejo à fundação de hospitais e escolas, templos e instituições, consagrados à elevação da humanidade. Influenciou com seus exemplos e lições nos grandes impérios, obrigando príncipes e administradores egoístas e maus a modificarem os programas de governo. Depois da sua vinda, as prisões infernais, a escravidão do homem pelo homem, a sentença de morte indiscriminada a quantos não pensassem de acordo com os mais poderosos, deram lugar à bondade salvadora, ao respeito pela dignidade humana e pela redenção da vida, pouco a pouco. Além dessa gigantesca obra nos domínios da experiência material, Jesus, convertendo-se em mestre divino das almas, fez ainda muito mais. Provou ao homem a possibilidade de construir o reino da paz dentro do próprio coração, abrindo a estrada celeste à felicidade de cada um de nós. Entretanto, o maior embaixador do céu para a terra foi igualmente uma criança. Viveu num lar humilde e pobre, tanto quanto ocorre a milhões de meninos, mas não passou a infância despreocupadamente. Possuiu companheiros carinhosos e brincou junto deles. No entanto, ele era visto diariamente a trabalhar numa carpintaria modesta, vivia com disciplina, tinha deveres para com o serrote, o martelo e os livros. Por representar o supremo poder na terra, não se movia à vontade sem ocupações definidas. Nunca se sentiu superior aos pequenos que o cercavam e jamais se dedicou à humilhação dos semelhantes. Eis porque o jovem mantido à solta, sem obrigações de servir, atender e respeitar, permanece em grande perigo nos dias de hoje. Filhos de pais ricos ou pobres, o menino desocupado é invariavelmente um vagabundo, e o vagabundo aspira ao título de malfeitor em todas as circunstâncias. Ainda que não possua orientadores esclarecidos no ambiente em que respira, o jovem deve procurar o trabalho edificante em que possa ser útil ao bem geral, pois se o próprio Jesus, que não precisava de qualquer amparo humano, exemplificou o serviço ao próximo desde os anos mais tenros, que não devemos fazer a fim de aproveitar o tempo que nos é concedido na terra? Que assim seja.
Eita, que passagem! Mais uma complementação brilhante a esse texto que lemos agora do Evangelho, né? Naio Lúcio e a sua inspiração divina. Vem nos falar hoje de Jesus, simplesmente o ser mais perfeito que reencarnou, que nasceu nessa terra onde moramos e habitamos. Jesus que veio exemplificar e que transformou a humanidade em antes de Jesus e depois de Jesus, que ensinou a todos aqueles que viviam no olho por olho, dente por dente, que o amor e o perdão e pagar com a mesma moeda nunca é a solução. E o que é que Jesus fez nesta terra de magnífico e brilhante? Tudo esteve em relação à espiritualidade, ao trabalho, ao esforço que ele fez desde a infância. Portanto, o que Naio Lúcio vem nos falar é a ocupação na juventude, né? Jesus, desde jovem, trabalhava na carpintaria com o pai José. Além disso, ele lia, estudou junto aos essênios, fez cursos, estudava nos templos, ou seja, nunca se desocupou. E ele, teoricamente, já nem precisaria, porque já era um ser de elevação de um anjo e estava aqui conosco. E mesmo assim, deu o exemplo. Que dirá nós? Que dirá nossos filhos ou pessoas que nós devemos cuidar e tutoriar? Os estudantes de hoje em dia. Naio Lúcio foi muito claro, não importa a condição social, se é rico ou pobre, não importa se tem muito ou pouco recurso na matéria, a desocupação durante a juventude é um convite à delinquência de alguma ordem, mesmo que as leis do mundo não peguem, a lei divina, espiritual, sempre é perfeita e pega a todos nós. Então, é um convite muito importante para que reflitamos na nossa capacidade de fazermos melhor, de sermos capazes de nos tornarmos aquilo que o Mestre nos exemplificou e guiou e que, acima de tudo, sabemos, através de estudos da ciência moderna, que os orientadores, tutores, educadores têm capacidade e responsabilidade de orientar toda essa nova juventude para um mundo melhor no futuro. E dentro deste contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: o papel em evolução dos educadores, animadores de juventude. Esse artigo científico foi trabalhado, publicado no Journal of Youth Development, quer dizer, Jornal do Desenvolvimento Juvenil, pela primeira autora, Lynn Borden, e última autora, Christine Bracamont-Witz. Bem, esse artigo científico, ele traz uma revisão de literatura sobre o papel daqueles tutores, educadores, pessoas que trabalham tutoriando jovens e como isso modificou-se ao longo da evolução, da nossa humanidade, especialmente nos últimos tempos. E esse artigo ele traz uma relevância enorme, mostra muito claramente o quão importante é esse papel dos educadores para a formação do jovem. Hoje, com a tecnologia, digitalização, esse mundo virtual que nós vivemos muitas vezes, quando o jovem não recebe educação, oportunidades de alguma aprendizagem de ofício, trabalho, ou quando o jovem não recebe uma tutoria para onde buscar, por onde ir e onde conseguir caminhos para o seu desenvolvimento, claro, respeitando a individualidade de cada um, as chamadas demandas de alma que cada um de nós traz, esse jovem tende a se ficar muito mais perdido. Aumenta muito as chances desse jovem entrar em caminhos ruins, como drogas, como delinquência e etc. Isso vale tanto para o nível social geral, quanto para o nível individual familiar, tá? Então, mais um estudo reforçando uma revisão de literatura muito interessante, comprovando que a educação dos jovens
é o caminho para o crescimento deles e da sociedade, né? E que esses tutores, educadores, que são desde pais, né, até os professores e educadores sociais como um todo, têm esse papel que é indispensável e que vai mudar o futuro da humanidade, para o bem ou para o mal, de acordo com como isso for feito de agora por diante. Bom, vamos então à nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de mais uma vez podermos aprender com a inspiração de mais alto. Que saibamos colocar em prática os ensinos de Jesus, que os bons anjos e mentores recebam as bênçãos por sempre nos amparar e que saibamos ouvir essas inspirações divinas para colocar em prática e levar a tua luz onde formos, especialmente tutoreando essa juventude que fará este mundo regenerado. Que assim seja. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.